Testemunhos para a Igreja, volume 9, capítulo 9. Reuniões campais e nossas publicações. No passado, os servos de Deus aproveitaram muitas oportunidades preciosas oferecidas pelas assembleias para ensinar ao nosso povo os métodos práticos de apresentar aos amigos e conhecidos as verdades salvadoras da mensagem do terceiro anjo. Muitos foram ensinados a trabalhar como missionários por conta própria na localidade onde vivem. De volta dessas reuniões anuais, muitos passaram a trabalhar com maior zelo e de maneira mais adequada que antes. Seria agradável para Deus que muito mais instrução prática dessa espécie fosse ministrada aos membros da igreja que frequentam as campais do que o foi no passado. Tanto os obreiros dirigentes como os nossos irmãos e irmãs de cada associação devem lembrar-se de que um dos objetivos das nossas assembleias anuais é que todos adquiram o conhecimento dos métodos práticos de trabalho missionário pessoal. Deus confiou a nossas mãos uma obra por demais sagrada e necessitamos de nos ajuntar em reuniões para receber instruções a fim de nos habilitarmos a realizar essa obra. Precisamos compreender que parte seremos individualmente chamados a desempenhar na edificação da obra de Deus na terra, para vindicar sua santa lei e em exaltar o Salvador como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Precisamos nos reunir e receber o toque divino a fim de compreendermos qual deve ser nossa obra no lar. Os pais necessitam compreender como podem enviar os filhos e filhas do santuário do lar, educados de tal maneira que estejam preparados para brilhar como luzes no mundo. Necessitamos compreender como realizar a divisão do trabalho e como cada parte da obra deve ser levada avante. Cada um deve entender qual a sua parte para que exista harmonia nos planos e na ação do trabalho combinado de todos. Quando devidamente dirigidas, as reuniões campais são uma escola em que pastores, anciãos e diáconos podem aprender a fazer trabalho mais perfeito para o Mestre. Elas devem ser uma escola onde os membros da igreja, idosos e jovens, tenham oportunidade de aprender mais completamente o caminho do Senhor, onde os crentes possam receber um preparo que os auxilie a ajudar outros. O melhor auxílio que os pastores podem oferecer aos membros de nossas igrejas não é pregar sermões, e sim planejar o trabalho para eles. Que a cada um seja designado algo a fazer pelos outros, sejam todos ajudados a ver que, como recebedores da graça de Cristo, encontram-se sob obrigação de trabalhar para Ele. Que a todos seja ensinado como trabalhar. Especialmente os recém-conversos devem ser preparados como colaboradores de Deus. Se postos a trabalhar, os murmuradores logo esquecerão suas murmurações, os fracos se tornarão fortes, os ignorantes inteligentes. Assim todos se prepararão para apresentar a verdade tal qual é em Jesus. Encontrarão um infalível ajudador naquele que prometeu salvar os que forem a Ele. Em algumas de nossas associações, os dirigentes vacilaram na introdução desses métodos práticos de instrução. Alguns, por temperamento, tendem mais a pregar sermões do que ensinar. Mas em oportunidades tais como as de nossas assembleias anuais, é preciso não perder de vista as chances para ensinar os crentes a realizar trabalho missionário prático onde vivem. Em muitos casos, nessas assembleias, convirá atribuir a certos homens escolhidos a responsabilidade de ministrarem o ensino no tocante a alguns ramos de atividade educacional. Uns devem ser ensinados a dar estudos bíblicos e a dirigir reuniões em casas de família. Outros podem ter a seu cargo ensinar as pessoas a pôr em prática os princípios de saúde e temperança e a maneira de tratar os doentes. Outros ainda poderão promover o interesse de nossa obra através de revistas e livros, e alguns obreiros escolhidos devem tomar especial interesse em ensinar muitos a como manusear o parábolas de Jesus e a ciência do bom viver. Muitos jamais foram ensinados como vender esses livros destinados ao avanço de nossa obra institucional. Isso, porém, não lhes deve servir de desculpa. Deveriam estudar diligentemente como cumprir com fidelidade a sua parte relativa à circulação desses preciosos livros.
Nossas escolas e instituições de saúde precisam ser conduzidas a um mais elevado plano de eficiência, e uma solene responsabilidade repousa sobre todos nós no tocante a ajudar a colocar essas instituições em vantagem, dando a esses livros uma ampla circulação. Deus será glorificado por todo aquele que assumir ativo interesse na obra de colocar tais livros nas mãos das multidões que se acham sob a necessidade das salvadoras verdades do Evangelho. A oportunidade que temos de fazer o bem, enquanto lutamos por levar avante o plano do Senhor, no sentido de aliviar os débitos de nossas escolas e clínicas, foi-me apresentado vez após outra em conexão com a Associação do Sul da Califórnia. As condições são ali extremamente favoráveis para um esforço de longo prazo em termos da venda do Parábolas de Jesus e a ciência do bom viver. Nossos irmãos e irmãs do sul da Califórnia jamais deveriam se cansar desse plano de obtenção de recursos para a liquidação de débitos acumulados. Os alunos da escola de Fernando e as enfermeiras dos 3 sanatórios estabelecidos na região não se deveriam permitir perder as preciosas experiências de ação missionária pelas quais passam todos os que vendem esses livros. E as associações não se deveriam dar ao luxo de perder os resultados espirituais e financeiros que acompanharão o continuado esforço nessa direção. Entretanto, os anos passaram e os estudantes que poderiam haver obtido ricas experiências através de verdadeira obra missionária não foram estimulados a lançar-se de coração à venda do livro Parábolas de Jesus. Membros da igreja em muitos lugares têm se encontrado diariamente com estranhos, turistas, homens e mulheres de recursos e influência, e ainda assim essas oportunidades para fazer circular o Parábolas de Jesus e a ciência do bom viver têm sido desperdiçadas. Muitas pessoas de coração genuíno, que poderiam ter sido alcançadas mediante esforços diligentes, sinceros, não receberam a luz da mensagem do terceiro anjo. Houvesse sido seguido o plano do Senhor, seu nome teria sido glorificado e obtidas muitas vitórias espirituais. Os que possuem recursos teriam sido mais capazes e dispostos a virem em auxílio do Senhor, quando ele se manifestava de modo extraordinário no estabelecimento de vigorosos centros médicos missionários, na vizinhança de locais de grande fluxo de pessoas. Os estudantes teriam recebido um treinamento para ampliar grandemente sua eficiência como missionários práticos em nosso país e no estrangeiro. As igrejas teriam sido revigoradas com bênçãos espirituais. Muitos teriam sido conquistados para a verdade, os quais, por sua vez, trariam para a igreja sua influência e recursos. Em lugares como o sul da Califórnia, onde milhares de turistas, muitos deles em busca de saúde e restauração, se acham constantemente indo e vindo, esforços especiais e contínuos devem ser aplicados no sentido de espalhar os brilhantes raios da luz e da verdade. Os livros A Ciência do Bom Viver e Parábolas de Jesus são especialmente adaptados ao uso em centros de turismo, e todo o possível deveria ser feito para colocar exemplares dessas obras nas mãos dos que têm tempo e inclinação para ler. Especialmente para os que estão à procura de restauração da saúde, é importante o livro A Ciência do Bom Viver. Cada oportunidade favorável de alcançar essas pessoas deve ser utilizada. Meu coração regozijou-se ao ouvir de um reavivamento do trabalho de socorro das instituições no sul da Califórnia durante os últimos meses. Em Loma Linda, as enfermeiras receberam treinamento especial para a venda de A Ciência do Bom Viver. À medida que visitaram os lares das cidades e vilas vizinhas, a bênção do céu repousou ricamente sobre elas, de modo que impressões favoráveis foram exercidas em favor de nosso povo e seu trabalho. Recentemente, na escola de Fernando, os professores tiveram reavivado o interesse pela venda do Parábolas de Jesus. Grupos de estudantes, após fervoroso estudo do livro, visitaram Los Angeles em companhia de seus professores e assim adquiriram uma saudável e sólida experiência que valorizam mais que ouro e prata. Esse tipo de trabalho é de fato um dos meios orientados por Deus para o preparo missionário de nossa juventude.
Aqueles que negligenciarem aproveitar tais oportunidades estarão perdendo em sua vida um capítulo da experiência de mais elevado valor. Ao participarem dessa experiência de todo o coração, os estudantes podem aprender como se aproximar com tato e discrição de homens e mulheres em todas as ocasiões, e como lidar com tais pessoas de modo cortês e ainda como conduzi-las a dedicarem atenção às verdades contidas nos livros oferecidos à venda. Nossa preocupação máxima deve ser a salvação das pessoas, e não a arrecadação de dinheiro, e para alcançar esse fim, devemos fazer tudo quanto esteja ao nosso alcance para ensinar os alunos a guiarem as pessoas ao conhecimento da terceira mensagem angélica. Ao sermos bem-sucedidos na atividade de levar à salvação, os que forem acrescentados à fé empregarão, por sua vez, a sua capacidade para transmitir a verdade a outros. Ao trabalharmos diligentemente para a salvação do próximo, Deus dará êxito aos nossos esforços. Aos presidentes de associações e a outras pessoas em posição de responsabilidade, devo dizer: façamos tudo ao nosso alcance para impressionar os professores vinculados às nossas instituições da obra educacional acerca do valor da bênção disponível àqueles que diligentemente procuram fazer o melhor uso possível da bênção representada pelo Parábolas de Jesus. Estimulemos os professores a se unirem com muitos de seus estudantes em fervoroso estudo desse livro, passo preparatório para a saída com eles rumo ao ativo campo de trabalho. Ajudemos os educadores a compreender sua responsabilidade nesse aspecto. Façamos tudo ao nosso alcance para reavivar o trabalho com Parábolas de Jesus e iniciemos planos para uma ativa campanha com a ciência do bom viver. À medida que professores e alunos se engajarem de coração nesse tipo de atividade, adquirirão experiência que os habilitará a realizar valioso trabalho em conexão com nossas reuniões campais. Através da instrução que poderão prover aos crentes que participarem das campais, por intermédio da venda de muitos livros nos lugares em que tais reuniões ocorrerem, os que estiverem nas escolas serão capacitados a desempenhar sua parte para alcançar as multidões que precisam ouvir a terceira mensagem angélica. Que os professores e estudantes assumam nobremente sua parcela do fardo de demonstrar a nosso próprio povo como comunicar a mensagem a seus amigos e vizinhos. Ao seguirmos os planos do Senhor, tornamo-nos cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3, verso 9. Qualquer que seja o nosso cargo, presidente de associação, pregador, professor, aluno ou simples membro da igreja, o Senhor nos considera responsáveis pelo uso que fizermos de nossas oportunidades para transmitir a luz aos que necessitam da verdade presente. Um dos melhores meios que Ele nos concedeu consiste na página impressa. Em nossas escolas e clínicas, nas igrejas e especialmente nas assembleias gerais, devemos aprender a fazer uso sábio desse precioso instrumento. Com paciente diligência, os obreiros escolhidos devem instruir o nosso povo a aproximar-se dos incrédulos de maneira amável e atraente e a pôr-lhes nas mãos a literatura que, com poder e clareza, apresenta a verdade para este tempo. Irmãos e irmãs, não nos cansemos de realizar o bem. Durante seu ministério terrestre, Cristo viajou a pé de um lugar para outro. Exausto como tantas vezes se sentiu, com sua natureza humana exaurida ao extremo, ainda assim sempre se demonstrava pronto a curar todos os que o procuravam, ensinando-lhes o caminho da vida eterna. Embora muitas vezes fisicamente extenuado, não deixou de realizar seu trabalho. Havia um mundo a ser salvo. Empreendeu todo o sacrifício possível, de modo que a luz e a verdade brilhassem fortemente. O Senhor Deus de Israel deseja vincular-nos em sagrada união com Ele, para que assim exerçamos a viva fé que atua por amor e purifica a vida. Deseja que sejamos um operoso corpo de obreiros, capacitados com a adaptabilidade para o seu serviço. A esses Ele promete o poder para obterem gloriosa vitória em seu favor. Sanatório, Califórnia, 10 de julho de 1908.
Os homens que se encontram na posição de líderes em qualquer ramo da solene obra de anunciar a última mensagem do Evangelho precisam acariciar e cultivar ideias e pontos de vista amplos. É privilégio de todos os que têm responsabilidades na obra do Evangelho serem aptos aprendizes na escola de Cristo. Os professores, seguidores do Mestre, não devem ser conduzidos pelos ditames de sua própria vontade. Sua mente precisa ser educada a pensar os pensamentos de Cristo e iluminada para compreender sua vontade e o caminho de Deus. Um tal crente seguirá os métodos de trabalho de Cristo. Nossos irmãos não se devem esquecer de que a sabedoria de Deus realizou provisões para nossas escolas, de um modo que trará bênçãos a todos que participarem do empreendimento. O livro Parábolas de Jesus foi doado para a obra educacional para que os estudantes e outros amigos das escolas pudessem manejá-lo e por sua venda fossem capazes de conseguir muitos dos recursos necessários para liquidar as dívidas dessas escolas. Tal plano, todavia, não tem sido apresentado às nossas escolas como deveria. Os professores e alunos não têm sido preparados para usar esse livro e corajosamente impulsionar a sua venda em benefício da obra educacional. Há muito tempo deveriam os professores e alunos de nossas escolas ter aprendido a obter vantagens da oportunidade de conseguir dinheiro através da venda do Parábolas de Jesus. Ao venderem esse livro, os alunos servirão à causa de Deus e, enquanto o fazem pela disseminação da preciosa luz, aprenderão inestimáveis lições de experiência cristã. Todas as nossas escolas devem agora alinhar-se para empreender sincero esforço no sentido de levar avante o plano a nós apresentado para a educação dos obreiros, para o alívio da carga financeira das escolas e para o ganho de almas em favor da causa de Cristo. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, verso 8.